abrir novamente nossas Bíblias para Efésios, aliás, Filipenses. Filipenses é interessante. Quando estava colocando o título da mensagem hoje à noite na internet, eu coloquei Efésios. E sentei, não é Efésios. Então voltei, eu tinha que refazer. E fiz a mesma coisa aqui, na frente de todos, né? Bom. Hoje à noite, quero falar sobre a essência da verdadeira vida cristã. Essência. O que é a essência? Essência. É aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. A essência. A ideia central, argumento principal, essência. Então, a essência da verdadeira vida cristã. Então, estamos falando sobre aquilo que é o mais básico para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. E por isso nós lemos Filipenses, capítulo 3, versículos 1. Lemos o capítulo inteiro. Eu quero ler novamente, versículos 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 10. E nós lemos: E, na verdade, tenho também por perto todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Vamos orar. Pai, mais uma vez, estamos aqui no domingo à noite. Estamos aqui com nossas Bíblias abertas. Hoje à noite queremos ver a essência da verdadeira vida cristã. Pai, esteja comigo, apresentando Tua palavra, explicando, para que eu possa explicar de maneira boa, mesmo sendo estrangeiro, com problema de falar português de vez em quando, para que todos possam entender a verdade sobre o que é a essência da vida de Cristo. Pai, esteja com nossos amigos que não estão aqui ou trabalhando ou por qualquer outra razão não estão aqui. Tu sabes o coração de cada um. Os que estão assistindo pela internet, abençoa também. Pedimos tudo isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Lembra, essência é aquilo que é o mais básico, a coisa mais central. A essência da vida, da verdadeira
vista. Assim como nós devemos buscar a Cristo e sua salvação, devemos também buscar ser espiritualmente proveitosos em nosso serviço para Cristo. Lembre-se, não nos é dito para trabalhar para ganhar a nossa salvação. Para a nossa salvação. Mas para trabalhá-la, a salvação, na prática, em nossas vidas. Lemos em capítulo 2 de Filipenses 2, versículos 12 a 13, que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, nós não devemos estar trabalhando para ganhar a salvação, já temos, mas devemos trabalhar para operar a nossa salvação. Nossa salvação é recebida inteiramente pela graça por meio da fé, não pelas obras. E aqui nós vamos para Efésios, capítulo 2. A epístola antes de Filipenses, Efésios, só umas páginas. Efésios, capítulo 2. Veremos isso em versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação é recebida pela graça, por meio da fé, não pelas obras. As obras não podem mais reter a salvação para nós do que podem alcançá-la, em primeiro lugar. Mas obras, desde a salvação, são a evidência visível da salvação na minha vida, na sua vida. Em segundo lugar, a essência. Temos o privilégio de colocar nossa esperança em Cristo. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Poucas páginas de novo, né? Depois de Gálatas, talvez 5, 8 páginas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e nós lemos: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Notou o que diz aqui? Cristo é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Por que principalmente dos fiéis? Porque os fiéis está referindo àqueles que aceitaram Ele. Cristo morreu na cruz para salvar o mundo inteiro. Se o mundo, os indivíduos, aceitam a obra dele. Mas o problema é que muitas pessoas dizem: não,
Eu posso entrar nos céus, olha como eu sou. Baseado na minha vida, eu mereço entrar nos céus. Mas nós sabemos, nós entendemos pela leitura de muitos lugares da Bíblia que suas obras não valem. O profeta Isaías disse que todos nós somos como o imundo. E nossas justiças como trapo da imundícia. Está vendo? Não valem nossas obras. Não valem. O que vale é apenas a obra do Senhor Jesus Cristo. É essencial esperar em Deus. Um dos nossos netos hoje passou um texto pedindo nossos versículos favoritos. E eu passei para ele Provérbios 16:3, que o versículo que eu escolhi quando era bem jovem, de 13 e 14 anos. O versículo é: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Entendido aqui é que quando você confia ao Senhor as tuas obras, e a palavra hebraica confia, a ideia de rolar, rolando. Então você deve confiar, rolando, cometendo suas obras, sua vida a Ele. Continua. Então, o resultado é que teus pensamentos serão estabelecidos. Por quê? Deus. Por quê? Porque você tem dedicado, cometido, confiado ao Senhor suas obras, sua vida. E tendo uma mente assim, você vai sempre procurar o quê? O que Deus quer na sua vida. Vai querer fazer algo que agrada a Ele e procurar evitando o que desagrada Ele. E assim, confiar ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Se viver para Cristo é o propósito mais essencial da vida, então você vai querer que Ele estabeleça os padrões básicos dos seus pensamentos. É isso que eu escrevi para meu neto. Ele ficou impressionado. Ele disse: eu pensei assim. E deu para entender que ele está seriamente pensando nisso. Como vão meus pensamentos, assim vão meus planos. Mas meus pensamentos precisam estar baseados em um compromisso de viver e servir a Deus. Assim, é essencial manter nossa esperança em Cristo. Tudo isso eu falei para ele. Provérbios 16, versículo 3. Provérbios 16, 3. Para qualquer pessoa que está notando, Provérbios 16, versículo 3. O que é essencial para a vida verdadeira em Cristo? Terceiro, o desejo da nossa vida, já mencionado, é agradar a Cristo. Vamos agora para 2 aos Coríntios, que vem antes de onde estávamos, não muitas páginas. 2 aos Coríntios, capítulo 5.
Segundo aos Coríntios, vamos ficar sempre no Novo Testamento hoje, menos no Provérbios 16. Mas, segundo aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo aqui está admoestando os crentes de Corinto. E versículo 8, ele fala: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tribunal de Cristo é um juízo apenas para o crente. Esse juízo não é para o descrente. Esse juízo é para quando Deus vem nos céus para nos arrebatar ou ressuscitar nossos corpos, a estarmos junto com Ele. Então Ele vai, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele estará trazendo galardões com Ele para distribuir para nós. Mas cada crente é diferente. Ele não vai dar coisas iguais a cada pessoa. Não seria justo. Quem que era mais fiel vai ganhar mais. Menos fiel, menos. E pode até receber detrimento. 1 Coríntios capítulo 3. Ele quer nos dar galardões. Mas se nós não formos fiéis para Ele, o que Ele pode dar? Lembra, Ele é justo. Justo juiz, justo Deus, justo Salvador. E versículo 9 diz: pois que muito desejamos também serem agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Presentes aqui, ausente daqui, presente com Ele. Ausente de lá, presente aqui. Desejamos aqui, tem a ideia de que nosso alvo é agradar Cristo. Porque pois que muito desejamos também serem agradáveis, gastando nossas energias para agradá-lo, sendo assim um desejo ardente pessoal. Desejo meu. Desejo meu. Qual o desejo? Agradá-lo. Ou você está vivendo para si e você está vivendo para agradar a si mesmo. E depois, no tribunal de Cristo, Deus está lá com nós. Cristo tem prometido 5 coroas para o fiel. Mas tem que ser fiel. Tem prometido reinar com Ele no reino. Será aqui, aqui ou ali? Onde será? Pode estar aqui. Quer dizer, lugar de mais responsabilidade ou menos responsabilidade.
quê? Sua vida nesta vida. Então desejamos aqui ter a ideia de que nosso alvo deve ser para agradar Cristo, gastando nossas energias, sendo um desejo ardente de sua alma. Jesus também tem nos dado um exemplo, porque outro essencial é obedecê-lo no dia a dia. Então nós temos um exemplo para o nosso dia a dia. E o nosso exemplo para o nosso dia a dia é obedecer. Vamos para João, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. O Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 13. O Evangelho de João, capítulo 13. Eu sei que há muitos versículos, mas seria propício nós lermos 1 a 15. Então, capítulo 13 do Evangelho de João. E sendo que estamos celebrando Páscoa recentemente, né? Então estamos aqui nesse capítulo onde Jesus está com seus discípulos celebrando a Páscoa. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Agora eu tenho que parar aqui. Onde diz que acabada a ceia? Não está dizendo que acabou a ceia. Acabou o primeiro passo na observância da ceia. Há 14 passos. Há uma ordem específica para celebrar Páscoa. A maioria dos gentios não sabe disso, mas é isso. E Jesus tinha iniciado a ceia com o primeiro copo. Podemos achar isso em Lucas 22. E depois iniciou e passou alguns passos e aqui também Jesus está lavando os pés. Um dos passos é lavar. Então, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Isso não quer dizer que ele tirou todas as vestes. É como o homem de terno tirou gravata. Tirou o terno e talvez gravata para fazer essa e depois colocou. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, lembra, Simão não era primeiro, ele estava observando Jesus lavando os outros e chegou agora a vez dele. E durante todo esse tempo ele está, né?
aprendendo uma lição também. Nenhum dos discípulos quis humilhar-se para fazer essa obra, que deveria ter sido feita. E finalmente ele está, eu deveria ter feito isso. Mas ele está pensando também. Então ele diz: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Pedro, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Né? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também nas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, aqui a palavra lavado quer dizer ter tomado banho. Para chegar a esse local, Pedro, João e todos os outros discípulos já tomaram banho. E Jesus diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso diz: nem todos estáis limpos, todos que estavam presentes. Então, depois que eles voltando, quando Pedro diz: Senhor, não só os meus pés, mas também nas mãos e a cabeça. Né? Mas Jesus tinha que ensinar sobre essa lavagem. Então, depois que lhes lavou os pés, versículo 12, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Mais tarde haveria mais um passo de lavar as mãos. E esse não está mencionado, não houve problema. Mas aquela lavagem é a ideia de lavar apenas as mãos. Aliás, lavar os... Estou confundindo a ordem. Mas lavar os pés, por quê? Todos estavam limpos, né? Mas por que lavar os pés? Porque chegando do banho, caminhando para o local, é seco, não tinha ruas, estradas pavimentadas, concretizados, coisas assim, tudo poeira. E andando, talvez as pernas ainda um pouco úmidas, então qualquer poeira suja. Então veio esse tempo para lavar os pés. Então, quando se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, mestre. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nesses dois versículos nós vamos voltar logo. Vamos continuar. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Jesus disse aqui em versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora vem um mandamento. Aqui o Senhor nos deu um exemplo, não um mandamento específico no início.
Ele não diz, faça o que eu fiz a vocês, mas sim, faça como eu fiz a vocês. O exemplo é o da disposição de fazer serviço, servir conforme necessário para ajudar os outros. Eu vos dei o exemplo. Humilhar-se a si mesmo. Está me servindo, servindo os outros também. Sabe uma coisa, outra essencial? Temos, vamos dizer, a tarefa do nosso viver, andar como Cristo. Andar como Cristo. Vamos para, agora quase ao fim da Bíblia, 1 João, a primeira epístola de João, 1 João, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Vamos ler versículos 1 a 6. Diz aqui, meus filhinhos, lembra essa palavra filhinho? Não está referindo a nenê, mas refere a qualquer nascido na família de Deus. Pode incluir os nenês na fé, os jovens na fé, os maduros na fé. Todos são nascidos em Cristo. Mas não todos do mundo são nascidos em Cristo, entendeu? Não todos os homens são filhos de Deus. Os nascidos que aceitaram Cristo como Salvador, como único, suficiente filho para Salvador, se tornam filhos. Então, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, ou satisfação, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como ele andou. Para o crente genuíno em Cristo, o padrão de pensamentos, como nós temos falado sobre Provérbios 16:3, seus pensamentos, suas ações, seu amor e da vida própria, é nada menos que o próprio Jesus, manifestado em sua humanidade perfeita. Vamos voltar, vamos ver esses versículos. Padrão de pensamentos. Vamos para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Lembrando o meu versículo de vida, da vida, né? Que é Provérbios 16:3, podemos ler versículo 5. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós, quer dizer, em você e em mim, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, meus pensamentos devem ser iguais. Mais possível. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus. Vamos para 1 Pedro, quase ao fim da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. E veremos versículo 21. Nossas ações, o padrão para nós, nossos pensamentos, nossas ações. Olha o versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo para que sigais as suas pisadas. E virando para 1 João, capítulo 1 João capítulo 2 e vamos voltar para o Evangelho de João primeiro. Evangelho de João. Eu vou confundir Mateus completamente hoje à noite. João, voltando para João 13, onde estávamos lendo. João capítulo 13. Eu quero ler agora o versículo que nós não lemos hoje à noite. Porque vamos falar do amor de Cristo. Olha o versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o padrão de pensamentos, ações e amor deve seguir o exemplo de Cristo. E podemos também, voltando agora para 1 João, capítulo 2, toda a nossa vida. Outro versículo que já lemos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. 1 João 2, versículo 6, que alguns minutos antes nós temos lido já. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, a essência da verdadeira vida em Cristo deve estar focado, vamos dizer, no próprio Jesus, manifestada em sua humanidade no Filho. Agora, vamos para Gálatas e veremos um segredo. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. O segredo da nossa vida é viver em Cristo. Mas não é segredo, é? Não deve ser para nós. Vamos ler. Capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está o grande segredo de uma vida cristã que honra a Cristo. Vamos ler o versículo de novo. Já, Paulo está dizendo, me considero crucificado. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, Paulo ainda estava vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos agora também para Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 11. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos ver versículo 11. Romanos 6, versículo 11. Diz aqui: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que ideia é essa? Assim também vós considerai-vos certamente mortos. Mortos para o pecado. O que está dizendo aqui? Quando vier tentação, e a tentação está sempre envolvida com, de alguma maneira, com o seu ser, porque você vive num corpo, tem sentimentos, né? Ou a tentação vem pelo que observamos, o que ouvimos, também o que tocamos. E cada pessoa sabe se algo agrada a Cristo. Se não agrada a Cristo, então de alguma maneira está envolvido o que? Pecado. Quando vier, então, tentação para pecar, então você deve se considerar morto. Por quê? O morto não pode cometer pecado. Não, eu estou morto para isso. Esse me ajuda a evitar o pecado. Por quê? Cristo vive em mim. Eu estou vivendo em Cristo. Eu estou morto para isso. Uma grande ajuda. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos para Deus, dentre mortos. Está vendo? E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu estou morto para essa tentação. Eu não posso fazer isso. Um bom versículo para cometer a memória. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então eu posso cometer essa, quer dizer, decorar essa para me ajudar. Eu estou morto. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A essência da verdadeira vida cristã inclui tudo isso. Mais uma coisa, a finalidade da nossa vocação é glorificá-lo. A finalidade da nossa vocação é glorificá-lo. Como? Apenas com minha voz quando chego na igreja? Não. Como? Olha, eu estou vivendo no corpo.
com meu corpo em todas as maneiras, dentro da igreja e fora da igreja, eu devo viver para glorificá-lo. Vamos para a 2 Tessalonicenses, isso é depois de Romanos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, a finalidade da nossa vocação é glorificar Cristo com nossa vida. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós, o quê? Glorificado. E vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Vamos ler novamente. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Em vocês, irmãos. E vós nele. Suas vidas nele. Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer vocação? Para usar essa expressão, a finalidade da nossa vocação é glorificá-lo. Vocação quer dizer disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, nossa vocação. E vós nele, segundo a graça de nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar no que é essencial para nossas vidas. Você é crente em Cristo Jesus? Essas coisas são as coisas essenciais para a sua vida. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar e ler tua palavra, para que podamos entender melhor o que é essencial para mim, para todos nós aqui. Porque somos crentes em Cristo Jesus. Porque somos filhos de Deus. Somos os filhinhos que o apóstolo João refere em 1 João. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.